Hoje, uma criança muito curiosa chegou para mim e perguntou: o que é ética e moral? E agora? O que eu vou responder para essa criança? O que você, me conta aí, o que você responderia se uma criança chegasse para você e perguntasse: o que é ética? O que é moral? Você pode me dar um exemplo? E aí, vamos ver o que você faria, né? Como você responderia essa questão? Aí, depois, pensa aí com você, os seus botões, e depois você volta aqui para ver como que a gente pode fazer de maneira mais fácil para ajudar essas crianças a entenderem o que é ética e o que é moral. Olá! Eu hoje vou iniciar a semana de histórias para despertar. Na linha editorial que a gente está fazendo do Infância Zen, eu comecei a dividir os dias das semanas, né, os 7 dias da semana, usando cada dia da semana uma energia, um conceito, para usar meios para uma construção de pensamento. Aí depois, no final do dia, a gente faz uma síntese, uma reflexão, onde eu devolvo a pergunta para vocês para ajudar na reflexão. Eu tenho visto que isso tem funcionado muito bem. Por quê? Porque é uma construção do pensamento. Porque eu tenho visto, né, que a gente está, de novo, repetindo o que aconteceu no passado, só que agora no mundo digital. A gente fica repetindo o que a gente ouve e às vezes não está integrado na gente, porque o que a gente pensa, o que a gente vê, o que a gente fala, não está alinhado com o que a gente sente. E quando isso não está integrado, as primeiras pessoas a perceberem são os nossos filhos, são as nossas crianças, né? Então aqui, como eu falo direto com os adultos, onde eu dou dicas de reflexões, onde eu conto histórias para ajudar exatamente na construção do pensamento, eu sou também um meio, uma ferramenta para ajudar vocês nesta construção, né, que é a arte de educar. Então, eu estou testando esse novo formato, com essa nova linha editorial, e agora também eu vou estar trazendo outros recursos de outras pessoas que eu admiro muito, para estar me ajudando nessa construção, para ajudar vocês nessa construção de pensamento, né? Então, assim, hoje é terça-feira, é o dia onde eu trabalho a sabedoria, e eu trouxe, né, alinhado com o que eu já venho fazendo, hoje de manhã, um assunto que é sobre ética e moral. Então, foi interessante que a hora que eu fui montar, né, a construção de pensamento, inclusive é uma construção de pensamento para mim também, eu fiquei pensando, falei, nossa, como que a gente aprendeu na escola, né? A gente aprendeu na escola, me veio a aula de educação moral e cívica, onde eu aprendi o que era ética, onde eu aprendi o que era moral. E aí eu coloquei o conceito, exatamente o conceito que está no dicionário. E eu pensei, falei, nossa gente, é verdade, por que nós, adolescentes, porque as crianças, às vezes, né, não interpretam tanto, às vezes, um conceito assim na raiz, porque muitas das crianças e muitos adultos são visuais e a gente entende, o nosso cognitivo entende, de repente, quando é nos contado uma história, né? Quando a gente se conecta com a história. Por isso que eu gosto muito das histórias, dos contos, das fábulas, porque através das histórias a gente se identifica com os personagens, a gente se identifica com o meio, né? E aí eu acho que fica mais fácil de entender. Então hoje, né, depois eu vou de novo colocar os conceitos para vocês, aí vocês vão lembrar, né, desses conceitos lá de quem era da minha época de educação moral e cívica, e os conceitos que estão no dicionário, e depois com os conceitos onde a gente vai filosofando e deixando a filosofia mais na prática, né? E aí esses conceitos vão ficando o quê? Um pouquinho diferentes, ok? Então vamos lá. Ética. O que é ética? Moral. O que é moral? No conceito filosófico, ética e moral
possui significados diferentes. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Os termos possuem etimologia distinta. A palavra ética vem do grego, que significa modo de ser ou caráter. Já a palavra moral tem a origem do termo latino moralis, que significa relativo aos costumes. Interessante. Então vamos lá. Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos de investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais da forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Moral. Moral é o conjunto das regras aplicadas no cotidiano e usada continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral. Fiquei confuso. E agora, vamos dar uma melhoradinha nisso? Vou ler outra frase. Este conjunto de valores é construído por algumas instituições sociais, que pode ser família, escola, e associações políticas e tudo mais. E aí, todos esses meus conceitos, me lembram, sabe o quê? A aula de educação moral e cívica. Então pensa só, gente, para que a gente vai fazer as crianças entenderem dessa forma, repetindo igual papagaio, lendo tudo que está escrito em dicionário, sem fazer com que elas entendam? Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, para julgar nenhum ensino, só estou aqui me posicionando do jeito que fica mais fácil, para eu ensinar, para eu aprender, porque eu também aprendo junto com meu filho, que ele também está aprendendo do jeito mais fácil também, que é o quê? Da forma visual, com histórias, com contos, com prática, né? Então, exercer a prática. As crianças são os nossos mestres, né? E tem uma definição que eu achei mais bonita, que assim, ética é aproximar nossa mente do nosso coração, colocando amor em tudo que fazemos. Então, olha, já ficou mais sutil, né? Já conversou mais com a gente. Já melhorou, não é? Então agora vamos, ao invés de a gente usar essa frase, vamos tentar uma história? Porque através das histórias a gente se conecta mais. E quem vai me ajudar nessas histórias de hoje é uma menina chamada Isabela, de 15 anos. Quando ela escreveu esse livro, que chama Histórias para Despertar, o nome dela é Isabela Galvão Arruda, ela tinha 15 anos. E através das histórias que ela escreveu para as crianças e para os adolescentes, né, porque ela já trabalha com isso, né, já trabalhava com as crianças desde pequenininha, isso me lembra também muito o que eu sempre fiz. Ela começou a usar as histórias que ela aprendeu, porque os pais dela também, né, a mãe dela é filósofa, então ela começou a usar as histórias para ela entender e para também ajudar as crianças da Nova Acrópole. E aí, a primeira história do livro dela, eu vou deixar os dados dela aqui no vídeo aqui no link, né, no vídeo aqui embaixo, vocês cliquem, onde tem uma entrevista dela, onde a professora Helena, né, Lucelena Galvão faz uma entrevista com a escritora Isabela. Então vocês vão entender como que surgiu esse livro e vou deixar um link aqui também para quem quer comprar esse livro para começar a trabalhar com as crianças. Eu comprei esse livro quando eu vi na internet e comecei a fazer essas leituras com o meu filho.
E foi muito legal, porque eu vi que eu sempre trabalhei muito a filosofia do yoga também, né? E sempre baseado em valores, virtudes e sabedoria também, ele sempre se conectou muito com as histórias. E aí agora, quando eu comecei a usar esse livro dela, foi muito legal também. Aí depois eu usei com ele, com as crianças, com os meus aluninhos. Aí eu pedi autorização para a professora Lucelena e para a Isabela, para eu poder trabalhar isso aqui, né, para eu ser um instrumento, né, um porta-voz, né, mas nem se compara a porta-voz, só um instrumento da Isabela. E então, neste jardim do Infância Zen, eu vou ser um instrumento para contar as histórias que a Isabela escreveu, ok? Então, hoje, a primeira história é O Anel da Verdade, que fala de ética e moral. Há muito tempo, vivia em uma aldeia um homem chamado João, a quem todos admiravam. João era um garoto exemplar, educado, gentil, honesto e bondoso. Estava sempre disposto a ajudar e nunca recusava um pedido. Certo dia, quando estava cuidando de um pasto em uma montanha, avistou no chão um anel de ouro brilhando entre a relva verde. Quando João pegou o anel, colocou em seu dedo, imediatamente ele se tornou invisível. É um superpoder que a maioria das crianças e muitos adultos querem. O quê? O poder da invisibilidade. Por quê? Vamos entender. Após tomar um susto, começou a pensar: agora que consigo ficar invisível, posso também fazer o que o bem entender. Ninguém nunca ficará sabendo que fui eu. Assim, quando colocava o anel, João aprontava de tudo na aldeia. Roubava, espantava as galinhas do vizinho, fazia as pessoas tropeçarem e depois apenas retirava o anel e voltava a ser um bom garoto. Imagina, né? Então, eu coloco um anel, como se fosse fico invisível, uso, o poder da invisibilidade, apronto todas e ninguém fica sabendo que sou eu. O que essa história tem a ver com ética e moral? Então vamos lá, moral da história. Só é virtuoso de verdade aquele que pratica as virtudes por amá-las, independente do que os outros pensem. E não é só para manter as aparências. Que lindo, gente! Essa é uma característica muito importante de uma pessoa que possui ética e moral. Olha que lindo! Olha que coisa mais linda, gente! Então, assim, eu acho que como que as crianças, entendem essas historinhas e elas se conectam com essas histórias. E então essa introdução aqui do livro me chamou muito a atenção e logo na sequência ela fez uma comparação incrível também, para fazer o gancho da ética e da moral, como se a ética e a moral fossem duas irmãs gêmeas. Então, as irmãs gêmeas, ética e a outra, moral. Haviam duas irmãs gêmeas, uma chamada ética e a outra chamada moral. Desde criança, as duas viviam juntas. De tão parecidas, alguns diziam ser a mesma pessoa. Na hora de fazer os trabalhos, a ética sempre tinha as melhores ideias e a moral as colocava em prática, sempre acrescentando algum dos seus ingredientes secretos, uma dose extra de tempero da vontade e do recheio do amor. Com o tempo, as duas começaram a brigar e hoje já não andam mais juntas. Unidas, as irmãs completam-se e conseguem coisas maravilhosas, mas separadas,
elas ficam perdidas e nada fazem, né? E nada faz. Como a ética pode colocar em prática suas ideias sem sua irmã moral para ajudá-la? E quem melhor para guiar a moral, mostrando o melhor caminho a seguir do que a ética? A ética e a moral nunca morrem, pois elas são filhas do Pai Eternidade e da Mãe Sabedoria. São divinas. Elas estão e sempre vão estar aqui na Terra em busca de um abrigo no coração de cada ser humano. E quando todos as aceitarem com o coração aberto e puro, elas finalmente se reencontrarão. Esta foi a história de hoje, que entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem souber, que conte outra. E que as irmãs gêmeas que vivem no nosso coração sejam eternas, né? E que toquem o nosso coração e que caminhem juntas, né? Porque nós não somos ninguém sem a nossa ética e sem a nossa moral. Esses são os nossos valores, as nossas virtudes que precisamos usar com sabedoria. Então, mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou tentando, né, ser um instrumento aqui de uma escritora que eu admiro muito. E sigam aqui o nosso canal no YouTube, vou colocar no YouTube, vou colocar no blog, vou colocar no podcast também. Se inscrevam aqui no canal, escrevam para a Isabela, escrevam também, né, para a professora Lúcia, Helena, se vocês quiserem. Eu convido a vocês, né, a conhecerem esse trabalho também, né? Quem quiser comprar um livro para acompanhar, né, para contar com as crianças, para contar com seus aluninhos, né? Eu tenho muitas educadores, psicólogos, professores que me seguem aqui também, né, além de pais e educadores. Então, assim, vale muito a pena, porque são histórias encantadoras que nos conectam, né, para a gente começar a introduzir a filosofia na prática com as crianças, ok? Beijo!